Queridos, nessa noite eu quero aqui fazer a apresentação de um amigo meu de longa data, a qual ele está numa correria. Eu pedi para que ele, por favor, que tivesse um tempo para poder pelo menos passar aqui na nossa igreja, para poder conhecê-los e da mesma forma vocês poder conhecê-lo. E ele está numa correria e eu quero apresentar para vocês, quero orar pela vida dele, abençoar a vida dele nesse lugar juntamente com você, meu querido amigo pastor Arno Quevedo. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com o pastor Samuel, pastora Luciana, enfim, todos os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus desse ministério, adoração sincera. Estamos realmente imbuídos de levar uma palavra de esperança ao nosso estado do Rio Grande do Sul. E eu gostaria de convidá-los para uma leitura bíblica que se encontra no livro de Samuel, capítulo 9, para uma reflexão para as nossas vidas nessa noite. Eu sei que vamos participar logo mais dessa linda Santa Ceia, vamos tocar no corpo, no sangue do Senhor Jesus, e graças a Deus, Jesus disse que aquele que come e bebe da sua carne, do seu sangue, tem a vida eterna. Aleluia. Ninguém deu glória, mas eu vou repetir: aquele que come a carne do Senhor Jesus e o sangue do Senhor tem a vida eterna. E tem mais, ele disse assim, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, amados, é um privilégio que nós temos de participar da Santa Ceia do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero só deixar uma breve meditação. Nós temos ainda um outro compromisso. Estamos numa correria, graças a Deus. Deus tem nos abençoado. Eu quero agradecer pela vida do pastor Samuel. Estávamos orando pelo seu filho, graças a Deus já está em casa. E nós cremos na bondade, na misericórdia do Senhor, no agir de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Apenas o versículo 13, capítulo 9, versículo 13. Aleluia. Está escrito assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Vou repetir a leitura. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Queridos, essa é uma das mensagens bíblicas que eu mais amo, porque elas refletem a graça maravilhosa de Deus. Nós vamos daqui a pouco participar de um banquete de graça, um banquete da graça, vamos participar do banquete por graça do Senhor Jesus. E o que é graça? É favor imerecido. Deste altar até a entrada desse templo, ninguém merecia participar desta comunhão. Irmãos, esta comunhão é estar recebendo a vida de Deus em nossa vida. Quando Jesus nasceu, ele foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e no original significa Deus dentro do barro. Então, quando Jesus nasceu, foi Deus entrando dentro do barro ser humano e se tornando carne. E quando ele morre, ele não peca durante a sua vida e ele se torna um sacrifício ao Senhor de justiça, e ele é despido para que eu e você fôssemos cobertos por essa justiça. E agora ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, é arrebatado. E ele promete, ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E ele faz uma promessa: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o outro Consolador. O outro significa aquele da mesma essência dele. E ele promete então que ele estaria conosco e ele estará em vós. Ou seja, Deus dentro
do barro. E essa comunhão que vamos participar é exatamente isso que significa. Nós estamos celebrando a presença de Deus. Aquilo que está lá no céu está aqui dentro de cada um de nós. Isso é maravilhoso, isso é sublime, isso é incomparável e é muitas vezes incompreensível por alguns. Mas aqui neste texto nos fala da vida deste jovem, esse homem que a Bíblia, onde nós lemos, está retratando o seu segundo nome. Seu segundo nome era Mefibosete, mas não foi esse o nome que o seu pai lhe deu. O nome que Jonatas, o pai de Mefibosete, lhe deu era Merib-Baal, que significava o Deus da contenda, aquele que contende, aquele que é poderoso, forte de guerra. Esse era o projeto, essa era a intenção, esse era o sonho, né? Ouse sonhar. Deus realiza sonho de um pai projetando no seu filho, dizendo: eu quero que ele seja um guerreiro, eu quero que ele seja um grande líder, eu quero que ele seja poderoso nessa terra. Mas irmãos, aconteceu uma guerra em que o seu pai, o pai de Jonatas, Saul, tinha perdido a graça de Deus, e agora ele vai para a guerra sem a graça do Senhor, e ele lá na guerra vai com seus irmãos, vai com seus filhos. O pai de Merib-Baal está lá, Jonatas está lá, e todos são mortos naquela guerra. Só sobra um mensageiro que vai até o palácio real, e Merib-Baal, esse Mefibosete aqui, está com 5 anos de idade, e a sua ama, sua babá, no afã de sair correndo para fugir daqueles que vinham para matar aquele jovem, aquela criança que seria ascendida ao trono, ela tenta salvaguardar a vida daquela criança, e só que ela cai, e na sua queda, a criança quebra os 2 pés, ele vira uma pessoa coxa, e agora ela tem que fugir. E para onde ela vai? Ela vai para uma área que ninguém, GPS nenhum da terra ia alcançar, ia chegar lá, no lugar que era chamado Lodebar, terra sem nada, terra de lugar nenhum, terra sem pasto, deserto, lugar esquecido, lugar de esquecimento. E ela vai para Lodebar. Aqui ninguém vai achar o filho do rei, aqui ele vai ser protegido, mas ela está na casa de Maquir, de favor. Então veja o que acontece. Um dia você está no palácio, e outro dia você está errante pelo mundo, escondido, morando de favor na casa de alguém. Essa criança cresce, essa criança amadurece, e agora o outro rei ascende ao trono. Seu nome, Davi. Davi significa o amado. Um rei amado, ele assume o trono, e ele diz: eu preciso honrar a minha palavra. Eu dei a minha palavra a Jonatas, que se eu ascendesse ao trono, eu seria fiel com a sua casa, eu seria bondoso com a sua descendência. Existe alguém ainda de Saul, da linhagem de Saul, e tinha um serviçal, Ziba. Ziba estava lá, e Ziba diz assim: ó rei, existe um, porém é aleijado de ambos os pés. Irmãos, já notou que é assim? Tem muita gente que diz assim: tem um, mas... Sempre tem um mas, né? As pessoas não conseguem enxergar as nossas qualidades, elas têm o prazer de dizer os nossos defeitos. Então Ziba diz assim: olha, tem um, mas ele não serve. Tem um, mas ele é coxo, ele é aleijado, ele tem deficiência física. O rei Davi diz assim: manda buscar. Eu acho lindo o texto que diz assim, ó: e disse o rei: onde está? Ele quer saber. E aí Ziba diz assim: está em uma casa de Maquir, em Lodebar. Então mandou o rei, e o tomou da casa de Maquir. Veja bem, o rei não pediu com licença: venha, não, ele foi lá e tomou. Isso, tomar, queridos, é você tomar com rapidez e força. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Eu não sei o estado de alguns que chegaram aqui. Talvez você esteja nesse estado, em Lodebar e Maquir, vivendo alguma prisão na área da sua vida. Mas Deus manda te dizer que Ele vai te tomar desse lugar e vai te trazer de volta para o seu lugar, que é o palácio real, é Jerusalém, lugar de cura para a sua vida. Quem recebe essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Eu preciso encerrar, mas
Mefibosete, ele recebe cura para os traumas da vida. Ele foi curado de 5 traumas, que eu só cito eles, e outra vez aí o pastor chama, a gente vem e ministra sobre isso. Ele foi curado do trauma físico. Esse trauma que impossibilitava ele de se locomover sozinho. Agora, eu fiz leitura, que ele está na mesa do rei, está na presença do rei, e a Bíblia diz que todos os dias ele comia no palácio, assentado à mesa. Sabe o que é isso? Ele não mais se importou, mas eu não posso porque eu sou aleijadinho. Não. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele era tratado como um dos filhos do rei. Não importava a deficiência física dele para Deus, porque Deus não vê o nosso desempenho, Ele vê a nossa posição no reino de Deus. E na posição, que sabe qual é a posição nossa, minha, sua? Nós somos filhos de Deus, mas todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não importa os teus defeitos, não importa as tuas imperfeições, você é filha e filho do Altíssimo. Então ele recebeu a cura, ele não mais se importou com a sua deficiência física, ele foi curado do seu trauma emocional, ele foi curado do seu trauma familiar. Irmão, pensa alguém, pastor, que perdeu toda a sua família, mas agora, sabe o que ele tem? Ele tem a presença do rei, aleluia, é a presença do rei que faz nós passar por cima dessa dor, da perda de um ente querido. É só a presença do rei para nos dar força, para levantar todos os dias e lembrar dos nossos entes queridos, mas ter força para continuar a jornada. Nessa noite Deus quer te curar emocionalmente. Não fique preso emocionalmente às coisas, às perdas que você teve. Deus quer que você avance, Deus quer que você conquiste, Deus quer fazer você superar esse trauma familiar. Quando ele chegou na presença do rei, ele chegou rastejando, né? E aí o rei diz: Mefibosete, chama ele pelo nome. Ele diz: eis aqui o teu servo. E ele faz uma pergunta para o rei: quem é o teu servo, senão um cão morto? Veja, as emoções dele estavam lá no chão. Ele diz assim: olha, um cachorrinho, quem tem cachorro aqui? Deixa eu ver. Coisa boa, né? Alegria da casa. Um cachorrinho é uma benção. Só que deixa ele morrer. Você vai ficar com ele em casa? Se ele morrer lá na sala da tua casa, você vai deixar ele lá por 5 dias? Não, né? Cão morto, o que a gente faz? Enterra. E ele está dizendo assim, eu só sirvo para ser enterrado. Eu já estou morto. Ele olha para si, vê as suas deficiências e diz: olha, eu estou morto, eu sou um cão morto. Só que para Davi ele não é um cão morto. Para Davi ele é mais um dos filhos de Davi. Aleluia. Davi pega ele e diz: você não é cão morto nada, rapaz. Você vai, Deus, eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Você vai estar comigo. Você não está morto, você está vivo. Deus tem vida para você, Ele vai te curar. Outro trauma que ele foi curado, o 4º trauma, foi o trauma social. Ele era filho de rei. Filho de rei é quem? Príncipe. Ele tinha uma coroa real. Mas agora ele está ali vivendo como alguém que não tem casa, não tem amigos, está fugitivo. Mas Deus manda chamar ele e liberta ele desse trauma social, traz ele de volta para o convívio em que Deus projetou para a vida dele. E o último trauma é o trauma espiritual, porque ele chegou na presença do rei com medo, porque dizia-se na época que quando um rei assumia o trono que pertencera a outro rei, toda a linhagem daquele outro rei tinha que ser passada a espada, para nunca eles virem reclamar o trono, usurpar o trono. Então a lei era essa: eu assumi o trono, então eu mato todos os filhos do rei anterior. Então ele estava carcomido pelo medo. Ele disse: ele vai me matar, ele me trouxe aqui para me matar, para não ter chance de algum dia eu chegar no lugar. Então ele chega com medo. Irmãos, nós na presença de Deus, nós não podemos ter medo. O medo não provém de Deus. O que Deus nos deu é
temor. O temor é o princípio da sabedoria. O que é temor, pastor Arno? É uma santa reverência. Nós tememos a Deus porque o respeitamos, porque o amamos, porque sabemos do seu poder, mas nós sabemos da sua misericórdia. Pelo temor nós não pecamos, e se pecamos nós pedimos perdão, mas nós somos libertos do medo. Como disse o Fernandinho, eu não sou mais escravo do medo. Aleluia, quantos aqui já foram libertos pelo medo? E para encerrar, eu quero te dizer, se você quer vencer os traumas da sua vida, primeiro, atenda ao chamado do rei. Segundo, seja você mesmo, não enfeita nada. Terceiro, reconheça que você precisa da graça e receba todas as benevolências da parte do rei. Aleluia. Volte para a posição que você nunca deveria ter saído. Aleluia. Agora você está na mesa do Senhor. Que coisa linda, irmãos. Está na mesa do Senhor, sabe por quê? Na mesa Ele não vê os nossos defeitos ficam embaixo da mesa. Aleluia. Eu recebo graça de Deus aqui para profetizar na tua vida. Essa noite, ao segurar o cálice, ao participar do pão, você vai se sentir tão amado como nunca, porque Ele não vê os teus defeitos, Ele não vê o que você fez, Ele vê o que você vai fazer na presença dEle, aquilo que você foi projetado para ser. Vamos nos colocar em pés. Eu quero devolver a palavra ao nosso pastor, agradecendo a oportunidade.